Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Dábila, professora de redação, e daremos continuidade ao nosso conteúdo de redação para o Enem. Nas aulas anteriores, vocês estudaram sobre a organização do texto dissertativo, argumentativo, em prosa. Expliquei para vocês como é que ocorre essa divisão, como é que o Enem vai cobrar do aluno sobre essa divisão, o que tem numa introdução, o que deve ter no desenvolvimento e o que deve ter numa conclusão, tá certo? Hoje daremos continuidade a esse assunto, né? Porque uma coisa vai complementando a outra. Vocês viram também a questão do projeto de texto, e para se ter um bom projeto de texto é preciso uma boa organização, um bom planejamento, e para isso vocês precisam ter uma noção de como é que vai organizar esse texto, como é que vocês podem utilizar técnicas para que não ocorram deslizes na hora de elaborar, por exemplo, um parágrafo de introdução, os parágrafos de desenvolvimento e o de conclusão, porque o Enem ele tem um estilo dele, né, um estilo próprio. Já mostrei para vocês, por exemplo, que na introdução precisa ter o quê? Precisa ter a tese, a reafirmação do tema, você pode enumerar os argumentos que vão ser desenvolvidos. Depois você divide ali o seu desenvolvimento em argumento 1 e desenvolve o segundo parágrafo no argumento 1. Tem o argumento 2, desenvolve o terceiro parágrafo com o argumento 2 e fecha o texto fazendo a proposta de intervenção. É claro que isso é uma sugestão que eu acho bastante interessante, que a maioria dos textos nota 1000, se você for analisar o manual, você vai observar que segue essa estrutura. E para isso é preciso que vocês entendam as técnicas para redigir um bom parágrafo, né? Tanto de introdução como desenvolvimento e o de conclusão. Vocês já viram a estrutura, o que tem que ter cada um desses parágrafos, e agora eu vou mostrar para vocês alguns modelos, algumas técnicas que vocês podem utilizar nos textos. Já adiantando para vocês, eu quero que observem bem cada um dos modelos, cada um dos estilos que eu vou apresentar, que eu vou mostrar, e tente ver o que você acha mais fácil para desenvolver. Tente observar qual desses modelos você já utiliza e ainda não percebeu que utiliza, para que sempre que você for fazer uma produção textual, você já utilize esse modelo X. Não fique mudando, entendeu? Você vai dar uma olhada nessas estruturas e vai observar e ver qual delas será mais fácil para você desenvolver, tá certo? Então, observe. Inicia-se a redação com a tese, na sequência, enumere seus argumentos que serão desenvolvidos ao longo do texto, tá? Isso aqui que eu acabei de ler é o modelo padrão de uma introdução, tá? Você pode utilizar esse modelo padrão utilizando a tese e, em seguida, enumerando os argumentos. Ou seja, você já vai iniciar a sua redação, seu primeiro parágrafo ali da introdução, com a sua tese. Então, para isso, você já tem que ter planejado antes, saber como é que você se posiciona diante do tema para poder elaborar bem essa tese, tá certo? Veja esse modelo, esse exemplo que eu separei aqui para vocês. Observe. Foi sobre o tema A Mulher na Sociedade Contemporânea. Vamos ler aqui o parágrafo e depois eu explico cada um desses elementos que eu acabei de citar. Observe. O mundo moderno, apesar de já perceber em sua Constituição uma maior igualdade entre homens e mulheres, ainda está eivado de situações ultrajantes para o sexo feminino. Nesse contexto, podemos perceber a violência contra as mulheres, a diferença salarial entre homens e mulheres no Brasil e a dificuldade de inserção da mulher na política. Observe o seguinte, a introdução, ela não é um parágrafo muito longo, não é isso? Não é ideal que você já
diga tudo do seu texto na introdução. Você vai apresentar ali, precisa mostrar qual é o seu posicionamento, do que está sendo tratado, colocando as palavras-chave, elementos do texto, do tema da redação. E você tem a opção também de enumerar os argumentos que serão desenvolvidos, como nesse modelo padrão, nesse exemplo que está aí na tela. Observe que essa parte que está em negrito, ela vai ser a tese da redação, tá? Essa parte aqui em negrito. Aqui é o posicionamento diante desse tema aqui. A mulher na sociedade contemporânea. O que está sendo dito aqui? Ó? Que o mundo moderno, apesar de já perceber a sua Constituição, uma maior igualdade entre homens e mulheres ainda está eivada de situações, ultrajantes para o sexo feminino. Vai desenvolvendo a ideia no período seguinte e vai enumerando os argumentos que serão desenvolvidos. O primeiro argumento aqui que foi enumerado que será desenvolvido é a diferença salarial entre homens e mulheres. Então, o que espera-se do desenvolvimento desse texto? Que o parágrafo de desenvolvimento, o primeiro parágrafo, justifique esse argumento que está enumerado aí na introdução. Em seguida, vai tratar sobre a dificuldade da inserção da mulher na política. Aí vai ocorrer o quê? O fechamento do segundo parágrafo, que é o primeiro de desenvolvimento, para iniciar um outro parágrafo de desenvolvimento falando de outro argumento, que a gente chama aqui de argumento 2, tá certo? Então, observe como está tudo organizadinho, cada coisa no seu devido lugar. Esse é o modelo padrão que você pode utilizar, pode buscar esse modelo como um modelo X para fazer suas redações, independente do tema. Como eu falei, escolha um dos modelos que eu vou apresentar para vocês. Se você achar interessante e conseguir desenvolver até 2 modelos, ótimo, mas se não, fique mesmo apenas com um. Não vá, toda vez que for escrever um texto, pega, eu vou fazer dessa vez o modelo padrão, dessa vez eu vou fazer iniciando com uma citação, eu vou fazer com uma alusão histórica. Não, eu não indico isso. Você tem que treinar, você tem que facilitar a sua vida no dia da prova. Lembrando que você não terá apenas a redação para fazer, tá certo? Esse aqui é o exemplo 1, modelo 1 de introdução. Agora, vamos ver o que é uma introdução por definição ou conceito. Olha aí, ó. É feita uma afirmação inicial, ou seja, um conceito relacionado ao tema e à tese. Observe que no modelo padrão, que foi o modelo que eu expliquei anteriormente, você vai iniciar o seu texto, a sua introdução, já se posicionando, já colocando a sua tese. Aqui não. Aqui você vai dar início à introdução falando sobre algum conceito relacionado ao tema que está sendo discutido na sua redação. Veja o exemplo. Observe aqui, eu peguei um exemplo dessa introdução aqui do tema A Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade Brasileira. Esse tema aí foi tema de redação do Enem 2014. E a participante, eu peguei essa redação do manual de redação do Enem, lá daquela cartilha do participante. Observe aqui que eu coloquei até a fonte, para vocês pesquisarem depois a redação completa. Aqui é claro que eu fiz o recorte, tem apenas o modelo da introdução, porque é o que nós estamos analisando nesse momento. Então, veja que o parágrafo de introdução aqui já começa com a definição relacionada ao tema. Por isso que é uma introdução por conceito, ou uma introdução por definição. Observe, ó. O feminismo é um movimento que luta pela igualdade social, política e econômica dos gêneros. Odiernamente, muitas conquistas em prol da garantia dessas igualdades já foram alcançadas. A exemplo do direito ao voto para as mulheres, adquirido no governo Vargas. Entretanto, essas conquistas não foram suficientes para eliminar o conceito e a violência existentes na sociedade brasileira. Então, vejam bem, a introdução foi iniciada com
com o conceito de feminismo. Aqui a participante, ou participante, não lembro se foi menino ou menina que escreveu, mas vai falar do quê? Vai falar sobre o feminismo. O que foi o movimento feminista? Dá o conceito, em seguida desenvolve esse raciocínio até chegar na tese, que está aqui na cor laranja, tá? Está aqui na cor laranja a tese do candidato. Observe que esse conceito aqui sobre o feminismo, ele tem muita coerência com o tema da redação. Porque o tema fala sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E o que diz o conceito? Que é um movimento de luta. Luta pelo quê? Pela igualdade social, política, econômica do gênero. E observe que quando utiliza essa conexão aí do odiernamente, vai trazer para onde? Para os tempos atuais. O que ocorreu nos tempos atuais? Muitas conquistas em prol da igualdade já foram alcançadas, né? Traz um aspecto positivo, um ponto positivo. Aí vai trazer um exemplo do direito ao voto para as mulheres adquirido quando? No governo de Vargas. E aí vem aqui um contraponto utilizando aqui a conexão do entretanto, que apesar de ter conseguido essa conquista do direito ao voto, o que acontece ainda de problemático? Essas conquistas não foram suficientes para eliminar o preconceito e a violência existente. Então, apesar da mulher ainda ter conseguido várias conquistas, ainda existe a questão da violência, que é exatamente o que foi pedido no tema. Tá vendo como não fugiu do tema? Iniciou-se com um conceito, desenvolveu o raciocínio desse conceito e fez o fechamento aí com a tese, reafirmando o tema. Observe mais uma vez, tá muito bem organizado, ó, em 3 partes, tá? Aqui a primeira parte, depois vem a segunda parte, e aqui na cor laranja, né, com a tese, vem a terceira parte. Observe que não é difícil, já mostrei 2 modelos aqui para vocês, o modelo padrão e esse modelo aí que você pode iniciar com um conceito, com uma definição. A dica que eu dou é a seguinte, para você dar um conceito, uma definição, você precisa ter domínio daquele conceito. Não vão querer inventar alguma coisa que você não tem certeza do que é ou não. Você só vai pegar esse estilo aí de introdução se você realmente tiver a segurança de aplicar o conceito aí logo no início da sua introdução. Lembrando que é uma apresentação do texto, então você logo de início tem que mostrar bastante clareza, bastante organização para que o corretor da sua prova ele já saiba que o projeto de texto está pronto ali, que já no começo, quando vai ler a introdução, ele vai ter uma noção da sua organização textual. Então, muito cuidado na hora de escolher essa estrutura aqui. Estejam bastante seguros quanto ao conceito que vocês escolherão para aplicar na introdução. Vamos lá ver o próximo modelo. Introdução por questionamento. A introdução por questionamento ela é iniciada por meio de uma pergunta retórica, que é aquela pergunta reflexiva, em que o leitor, no caso o avaliador, ele vai refletir sobre o questionamento que você vai fazer diante do tema, ou a clássica, aquela que você faz a pergunta e vai respondendo ao longo do texto, tá certo? Isso é uma estratégia. Eu já peguei muitas redações, já vi muitos alunos que adoram iniciar dessa forma, fazer uma pergunta. Isso é até interessante porque ela já te ajuda a saber o que você vai desenvolver ao longo do texto, tá? Olha aqui o modelinho que eu trouxe para vocês. É sobre o mesmo tema do primeiro exemplo que eu mostrei, a mulher na sociedade contemporânea. E vamos ver como é que foi desenvolvido aqui. Observe essa parte que está destacada em negrito. É ainda cabível na sociedade de hoje a expressão sexo frágil? A evolução da história confirma a derrocada de tal clichê, visto que, dia após dia, as mulheres assumem postos de trabalho e funções sociais até então restritas ao homem. Então, observe que nessa pergunta aqui, quando é dito, é ainda cabível na sociedade de hoje a expressão sexo frágil?
ela traz até mesmo um pouco de reflexão, como também a gente espera que isso seja respondido ao longo da redação. E aí, reflita sobre isso. É cabível? Vamos ver como foi que se posicionou diante dessa pergunta. Olha aí na cor laranja, ó. A evolução da história confirma a derrocada de tal clichê. Já está respondendo a pergunta. E continua o desenvolvimento do raciocínio, visto que dia após dia as mulheres assumem postos de trabalhos e funções sociais até então restritas ao homem. Então ele está mais ou menos comprovando que isso é falso, né? De dizer que a mulher, essa expressão de que a mulher é um símbolo do sexo frágil. Aqui a gente já consegue perceber o posicionamento, a tese. Nessa introdução aqui, que eu peguei como exemplo, eu ainda acrescentaria os argumentos. Colocaria aqui, ó, observe que tem 3 períodos. Tem o período onde se faz a pergunta, o questionamento, e aqui o segundo período em que vai ter o posicionamento. Aqui eu indicaria fazer mais outro período enumerando os argumentos que serão desenvolvidos lá no meio do texto, no desenvolvimento, tá certo? É uma dica. Essa estrutura, como eu já falei, não está errada, mas fica bem mais organizados. Então, sigam aí a dica que eu dei, tá ok? Além dessa estrutura do questionamento, você também pode usar uma introdução por citação, que eu super indico também, principalmente pelo fato de, a partir do momento que você vai fazer uma citação, você já está utilizando um repertório sociocultural. E lembrando que a competência 2, ela cobra do aluno esse repertório, se você utilizou ou não na sua prova. E o que é esse repertório? O que ele tem a ver com a questão da citação? É bem simples. No seu texto, você geralmente vai tentar fundamentar seus argumentos, vai tentar incrementar outras ideias para sustentar aquilo que você vai defender. E aí você pode pegar a fala de um especialista, de um autor conhecido, de um sociólogo, de um filósofo, de uma obra, enfim. Você pode acrescentar isso no seu texto para dar até mais credibilidade. E o Enem, ele exige até que o aluno faça isso, porque se ele fizer, ele já vai ganhando pontos a mais. É claro que para se fazer isso, é preciso ter muita leitura, como eu já disse, é preciso ter muito conhecimento, conseguir associar essa citação com o tema, porque não adianta você aplicar uma citação no seu texto em que essa citação não tem relação nenhuma com o tema, ou se tem, você não conseguiu fazer essa relação. Ficou aquela coisa desconexa, aquela coisa desorganizada, e aí vai configurar falha no seu projeto de texto. Então, na hora que você estiver fazendo o seu planejamento, você já deve pensar, essa citação aqui que eu escolhi, ela realmente se encaixa com o tema, se encaixa com a tese, se encaixa com aquilo que eu vou defender? Você tem que prestar atenção nisso, tá certo? Porque o seu texto, ele deve estar todo coerente. Observe aí, o que é essa citação na introdução? Faz-se uma citação de uma autoridade. Pode ser feita de forma direta ou indireta, tá? O que é uma citação de forma direta? É você pegar as mesmas palavras do autor, digamos que você citou um autor X, como por exemplo o Machado de Assis. Você vai pegar um trechinho da fala de Machado de Assis para aplicar no seu texto. Se você resolver fazer a citação direta, você tem que pegar exatamente as mesmas palavras e aplicar no seu texto, utilizando as aspas, tá certo? Porque as aspas, elas vão marcar ali que aquela citação é uma citação direta e que você conseguiu memorizar a fala do autor que você citou, tá certo? Então, muito cuidado. Por isso que eu botei aqui a dica. Só faça a citação direta se você tiver certeza sobre a forma exata da citação. Tá? Se você não tiver certeza da forma exata, se foi exatamente daquela forma que o autor falou, então
eu não aconselho que vocês façam esse estilo de citação. Façam mesmo a indireta. Como é que é a citação indireta? Você leu sobre o autor, viu mais ou menos o que ele defende, o que ele fala, e vai explicar com suas palavras aquela ideia dele, tá? E aí, quando você faz dessa forma, você não precisa colocar entre aspas, ok? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês de uma citação direta, com esse modelinho que eu acabei de explicar, mostrando aí a parte em que se inicia com essa citação, indicando aí com as aspas, indicando essa forma mais direta, e em seguida eu vou mostrar o modelo de como foi que o participante fez, citando de forma indireta. Vamos lá para o primeiro exemplo. Eu peguei uma introdução aqui do Enem 2015, 2016, que fala sobre publicidade infantil em questão no Brasil. Não sei se vocês já chegaram a ver esse tema, é um tema já lá atrás, né? Mas que foi muito interessante também. Observe. Abre aspas. O progresso roda constantemente sobre duas engrenagens. Faz andar uma coisa esmagando sempre alguém. Fecha aspas. Observe que isso aqui, essa citação, ela está marcando o primeiro período da introdução. Em seguida, vamos ver como é que essa citação vai se encaixar ao tema publicidade infantil em questão no Brasil. A frase do escritor e pensador francês Victor Hugo exprime a ideia de que o sistema capitalista funciona baseando-se na exploração constante dos indivíduos. Analisando esse conceito, atrelado à conjuntura atual, nota-se que a publicidade direcionada às crianças no Brasil possui um caráter predatório, funcionando como meio de criação de futuros consumistas e explorando a relativa facilidade de se persuadir uma criança através do uso de elementos do universo infantil. Observe a estrutura, observe aí o tamanho, a organização, como é que estão divididos os períodos. Primeiramente, o início, se é uma introdução por citação, iniciou-se com o destaque aí da citação de Victor Hugo. Observe que o participante que tira nota 1000, ele não vai apenas jogar a citação ali no texto sem comentá-la. Se você fizer isso, seu texto vai ter problemas. Você deve colocar a citação e você deve comentá-la, desenvolver o raciocínio dessa citação. Então, observe que a partir do momento em que foi encerrado o período aqui e foi dar início ao próximo período, já vai fazendo referência à própria citação, utilizando esse termo aqui, a frase. A frase, e diz de quem é a frase, do escritor e pensador francês Victor Hugo, que é outra observação que eu faço a vocês. Nada de colocar uma citação e não dizer quem é o autor dela. É preciso dizer quem foi que disse aquilo, porque senão não vai ser contabilizado, não vai ter sentido, tá certo? Observe que foi dito de quem é essa fala, fez aqui uma conexão entre os períodos, fez-se também o quê? Uma contextualização, um desenvolvimento do parágrafo de introdução até chegar à tese que está na cor laranja. Observe, nota-se que a publicidade direcionada às crianças no Brasil possui um caráter predatório, funcionando como meio de criação de futuros consumistas. A gente percebe aí que esse posicionamento já vai levando para onde? Para os possíveis argumentos, não é isso? A criação de futuros consumistas e explorando a relativa facilidade de se persuadir uma criança. Então, a gente já percebe aqui como é que serão enumerados os argumentos aqui, ó. 1, a criação dos futuros consumistas, e o 2, explorando a relativa facilidade de se persuadir uma criança. Observe que
Nesses parágrafos, a gente consegue visualizar o começo, o meio e o fim do parágrafo. Da mesma forma, no anterior, temos o começo, o primeiro período, o meio, e aqui, como eu disse, né, na sugestão, daria para ter concluído aqui esse parágrafo com a enumeração dos argumentos. Lá no outro modelo, observe que tem um começo, tem o meio desenvolvendo e tem o finalzinho do parágrafo de introdução. Para quê? Para que esse parágrafo fique bastante organizado, ok? Agora vamos lá para o exemplo de uma introdução com uma citação indireta. Observe que aí você já não vê as aspas, né, iniciando aí a primeira linha do texto. Por quê? Porque é uma citação indireta. Você só vai utilizar as aspas para a citação direta. Observe. O tema desse exemplo aqui foi dos desafios na formação educacional de surdos do Brasil. Já até analisamos a proposta desse tema, então já fica até mais fácil de vocês entenderem aí como foi que foi feito esse parágrafo. Observe. Sob a perspectiva filosófica de São Tomás de Aquino, todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância, além dos mesmos direitos e deveres. Observe que essa fala aqui não é dele, é de quem não? É de São Tomás de Aquino, mas o candidato explicou com as palavras dele. Por isso que a gente chama de citação indireta. Para dar sequência, para dar sentido ao texto, né, fechou-se aqui o período com o ponto final e deu sequência desenvolvendo a ideia. O que tem a ver essa fala de São Tomás de Aquino com o tema proposto? Vamos entender. No entanto, percebe-se que no Brasil, os deficientes auditivos compõem um grupo altamente desfavorecido no tocante ao processo de formação educacional, visto que o país enfrenta uma série de desafios para atender a essa demanda. Nesse contexto, torna-se evidente a carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturpada da função social deste. Observe mais uma vez. Começou-se o parágrafo com a citação de São Tomás de Aquino, falando o quê? Que todos os indivíduos de uma sociedade democrática possuem a mesma importância. Porém, existe um contraponto aqui com o no entanto, né? Como é que ele diz que tem a mesma importância, todos os cidadãos têm a mesma importância, e aqui a gente vê que os deficientes auditivos compõem um grupo desfavorecido? Então, será que os deficientes auditivos, né, os surdos, têm essa mesma importância dita pelo filósofo São Tomás de Aquino? Ter ele tem, mas será que está sendo adquirida isso diante da sociedade? Observe como é que foi concluído aqui esse parágrafo. Ó. Nesse contexto, torna-se evidente o quê? Dois fatores. A carência de estrutura especializada no acompanhamento desse público, bem como a compreensão deturpada e social. Aí a gente observa que foi enumerado os argumentos que serão desenvolvidos. Está aqui o argumento 1 e está aqui o argumento 2 sublinhado. Essa cor laranja aí é o posicionamento do participante, né? Como foi que ele se posicionou diante do tema aí dos desafios para a formação educacional de surdo. Então, observe que existem esses dois modelos de introdução por citação. Introduzindo com a citação direta, abrindo aspas, colocando a fala exata, da mesma forma, com as mesmas palavras que o autor utilizou, e a citação indireta aqui, que é o candidato só pegando a ideia e explicando com as próprias palavras. Além dessas citações, estava pesquisando e eu observei também outras citações colocadas na introdução que também são interessantes, que você pode utilizá-las e que vai contar como um repertório sociocultural, fazendo com que sua nota aumente lá na competência 2, que é justamente citação de obra,
certo? Você pode pegar uma obra literária que você leu e você conseguir fazer uma relação dessa obra com o tema, também pode iniciar o seu texto assim. Um filme, a letra de música. Vamos ver aqui os exemplos para vocês entenderem isso melhor. Observe aqui no exemplo do tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. O candidato, ele pegou a obra Brás Cubas, de Machado de Assis. Vamos ver como foi que ele encaixou a obra de Brás Cubas com o tema Combate à Intolerância Religiosa no Brasil. Vamos analisar aqui. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança de mentalidade social. Vamos analisar a organização desse parágrafo. Iniciou-se com a citação da obra de Machado de Assis, Brás Cubas, falando o que o defunto autor, quem não leu a obra Brás Cubas, é porque o narrador ele já estava morto, né? Ele vai narrar a obra já estando morto, por isso que é dito defunto autor. O que ele diz? Que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da sua miséria. Ela ou ele fez essa relação aqui da fala. Observe que aqui o interessante é que na fala utiliza-se o quê? As aspas, porque foi exatamente, aqui foi na hora da edição, faltou fechar, porque foi exatamente a forma como o defunto autor de Machado de Assis falou na obra, falou no livro. Então, observe que isso é uma citação direta, tá? Como foi que foi relacionado essa fala do personagem com o tema? Ele está dizendo que não transmitiu a nenhuma criatura o legado da sua miséria. Então, observe que foi justificado que a postura de muitos brasileiros frente à problemática do tema, que é a intolerância religiosa, é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. E, no final, a gente percebe que, com isso, a problemática do preconceito religioso persiste intrinsecamente ligada à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, a gente percebe o quê? A enumeração dos argumentos, né? Tá faltando leis, ou a mudança de mentalidade social, aqui a problemática 2, que será desenvolvida, ocasionou o quê? Que o defunto autor teve uma percepção, né, acertada. Ele conseguiu perceber que sua decisão não foi tão errada, que, segundo o posicionamento da autora dessa redação, ele tinha razão ao falar que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado da sua miséria. Por quê? Por conta dessa intolerância religiosa. Observe que, aparentemente, a gente vê que até questiona, mas o que isso tem a ver com o tema intolerância religiosa? Mas, quando você tem uma boa leitura, uma boa percepção, um bom treino, você consegue fazer essa relação. E essa relação ficou muito bem encaixada aí, organizando o parágrafo de introdução com o começo aqui na citação, com o meio, justificando o porquê dessa citação, e o finzinho aqui, a conclusão do parágrafo, enumerando os argumentos 1 e 2, né? A insuficiência de leis e a mudança de mentalidade, tá certo? Então, mais uma vez, chamo a atenção para vocês em relação à organização. Veja aqui ó, os pontos finais, quantos pontos finais tem, ó. Aqui o primeiro período, depois encerra com o segundo período e o último período. Ó, 3 períodos aqui nessa redação. Tem aluno que vai fazer um
parágrafo, seja ele de introdução, desenvolvimento ou conclusão. Mas vamos destacar aqui a introdução, porque é o que estamos analisando. Vai fazer o parágrafo de introdução. Ele faz aquele parágrafo até extenso, né, de 8 linhas na introdução, e vai colocar o ponto final só na última linha do parágrafo. Tá? Aí o avaliador ele não vai entender como foi a organização, porque muitas vezes se erra as pontuações, às vezes precisa de 2 pontos, precisa do ponto e vírgula, precisa da vírgula, que a maioria dos alunos erram muito o emprego da vírgula, e aí o aluno não tem esse domínio. Fica aquele parágrafo extenso, não conseguiu dividir o começo, meio e o fim do parágrafo, e às vezes ocorre até a questão da incoerência, a falta de sentido, né? Fica aquele texto com informações vagas, com informações confusas. Por isso que é interessante você observar a técnica e aplicar a técnica no seu texto. Então, se resolver fazer uma citação, coloca a citação, se for direta, entre aspas, coloca o ponto final e na sequência você vai fazer o desenvolvimento dessa citação, ou seja, justificar o porquê da escolha da citação e o que ela tem a ver com o tema. Qual é a relação da citação com o tema e com o seu posicionamento também, é claro, tá? E aí o ideal também é que você coloque um outro ponto final para dar sequência ao fechamento do parágrafo, que geralmente é a conclusão do próprio parágrafo, né? Utilizando um conector que traga essa ideia de conclusão, ou que traga uma ideia de retomada daquilo que foi dito anteriormente, e enumere os argumentos que serão desenvolvidos em cada parágrafo para uma melhor organização. Tá ok? Continuando, eu trouxe mais um exemplo aqui para vocês. Aqui, observe que eu trouxe um exemplo de citação de obra, da obra do Brás Cubas de Machado de Assis. Aqui, eu trouxe um exemplo de uma citação com letra de música, tá? Você que gosta de ouvir música, você pode aproveitar isso como uma forma de benefício, porque as letras de música, elas também funcionam como um repertório sociocultural, também podem dar início à sua introdução. É claro que você tem que ter muito cuidado na escolha da letra da música, tem que ver se tem realmente relação com o tema, se vai encaixar bem, tá certo? Aqui, o modelo dessa introdução foi do Enem 2018. O tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Acredito que muitos fizeram esse Enem e até lembram desse tema aí. Vamos ver, ó, como é que foi iniciada essa introdução. Em sua canção, pela internet, aí, entre aspas, é o nome da canção, o cantor brasileiro Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pelas plataformas digitais para seus usuários. No entanto, com o avanço de algoritmos e mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringida e as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados. Uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Desse modo, tal manipulação no comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. Você até percebe que essa introdução aqui, faltou um pontinho, deixa eu colocar. Essa introdução, ela é extensa, ela é longa, ela no papel, o candidato com certeza, ele escreveu com aquela letra minúscula, bem pequena, porque observe, né, que aqui, no início, das 3 primeiras linhas, vai ocorrer a citação da canção do Gilberto Gil pela internet, e a gente já vê que o próprio nome da canção já nos remete, já nos faz lembrar do tema, que é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Observe que no tema aparece a palavra internet e no nome da canção também aparece o nome internet. Como eu havia dito, não adianta só jogar a informação ali no texto, precisa explicar a citação. E mais uma vez, o candidato opta pelo conector, dando ideia de oposição, falando que, no entanto,
com o avanço do algoritmo, os mecanismos de controle de dados desenvolvidos por empresas de aplicativos e redes sociais, essa abundância vem sendo restringidas, né? E as notícias e produtos culturais vêm sendo cada vez mais direcionados a uma conjuntura atual apta a moldar os hábitos e a informatividade dos usuários. Observe esse outro conector aqui do parágrafo. Ó. Desse modo, tal manipulação do comportamento de usuários, aqui, ó, esse desse modo, ele vai dar a ideia de conclusão, né? Porque está concluindo a ideia anterior. Conclusão. Por isso que eu chamo a atenção de vocês que o parágrafo, ele vai ter começo, meio e fim, tá? Começo, meio e fim. E, obviamente, o fim vai ser a conclusão da ideia do parágrafo. Por isso, o uso do conector aí desse modo. Aí conclui a ideia, observe. Tal manipulação do comportamento de usuários pela seleção prévia de dados é inconcebível e merece um olhar mais crítico de enfrentamento. A gente já observa aí que não foi enumerado os argumentos, porém a gente já consegue perceber o que vai tratar o texto, né? É dizendo aí que merece um olhar crítico de enfrentamento. Enfrentamento sobre o quê? Sobre essas questões que foi citada aí, que vem sendo restringidas, as informações, também falar sobre a questão das notícias, e a gente já vai perceber aí os caminhos que o participante vai tomar na hora de desenvolver seu texto. Tanto é que quando vocês forem procurar essa redação, tá aí a fonte embaixo, vocês vão perceber isso, né? Todo o desenvolvimento aí que ele vai fazer na redação tem uma relação com o parágrafo de introdução, incluindo o que foi dito aqui na citação, ó, na letra da música. O que foi dito? Que a canção de Gilberto Gil louva a quantidade de informações disponibilizadas pela plataforma digital. Mas o que acontece? O que acontece que, mesmo tendo essa grande quantidade de informações, os próprios sistema vai saber do que você mais gosta, ele vai rastrear o caminho, os melhores gostos que você tem, por exemplo, se você gosta de um estilo de filme, vai aparecer só aquele estilo de filme para vocês. Por isso que o tema fala dessa manipulação do comportamento do usuário. Por quê? Porque acontece. Era um tema que muitos estudantes até se confundiram na hora de poder elaborar uma tese, porque teria que prestar muita atenção qual era a proposta, o que exatamente o tema estava propondo. Por isso que é importante a leitura do texto motivador. Na próxima aula eu vou trazer esse tema aí dessa redação de 2018 para a gente dar uma analisada, para vocês perceberem o que realmente era para ter sido discutido nessa redação aí. E esse candidato, a gente percebe que ele conseguiu entender bem o tema, conseguiu até colocar esse repertório sociocultural por meio da citação da letra de música de Gilberto Gil, ok? Então, aqui está mais um exemplo de modelos de introdução por citação. Para finalizar, eu trouxe esse modelo aqui, que é o tema também sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, mas aqui a citação vai ser de filme. Outro repertório sociocultural que eu acredito que para vocês sejam fáceis para poder aplicar esse tipo de repertório, porque eu sei que muitos gostam de assistir filmes, gostam de assistir séries, e muitas vezes esses filmes e essas séries, eles trazem um conteúdo que dá para você relacionar diversos temas de cunho político, social, desses temas que o Enem costuma cobrar, tá? Por isso que você tem que ter esse olhar. Sempre que estiver assistindo um filme, por exemplo, ouvindo uma música, enfim, percebam do que está tratando ali o conteúdo, a crítica, tente problematizar, tente sempre assistir com esse olhar realmente mais crítico, porque você fazendo isso, e pode até mesmo ler a resenha do filme depois, para comparar se o seu ponto de vista está de acordo com o de especialistas, tá certo? Porque isso só aumenta o seu repertório. E é muito bom esse tipo de
exemplo para você citar na sua introdução e até mesmo no desenvolvimento, quando for falar ou desenvolver um dos argumentos que você escolheu, tá certo? Vamos ver como é que foi feito aqui esse repertório com filme em relação ao tema manipulação do comportamento do usuário. Olha aí. No filme Matrix, clássico do gênero ficção científica, o protagonista Neo é confrontado pela descoberta de que o mundo em que vive é, na realidade, uma ilusão construída a fim de manipular o comportamento dos seres humanos, que, imersos em máquinas que mantêm seus corpos sob controle, são explorados por um sistema distópico dominado pela tecnologia. Observe que aqui é até um pouco mais extenso esse período, não é? É um pouco mais extenso aqui. Por quê? Porque aqui, nessa citação do filme, também tem uma pequena narração do que acontece, né? Um pequeno resumo aqui da sinopse do filme, tá? Para que fique muito bem encaixado a relação dele com o tema. E aí, mais uma vez, é utilizado um conector, dando a ideia de oposição, aqui o embora, é isso. Embora seja uma obra ficcional, apesar do filme Matrix ser uma obra ficcional, o filme apresenta características que se assemelham ao atual contexto brasileiro. Pois, assim como na obra, os mecanismos tecnológicos têm contribuído para a alienação dos cidadãos. Então, vou até destacar aqui esse tópico da alienação dos cidadãos, sujeitando-os aos filtros de informações impostas pela mídia, o que influencia negativamente, vou circular aqui, ó, influencia de forma negativa seus padrões de consumo e sua autonomia intelectual. Né? Vou botar um aqui. Os padrões de consumo são os dois problemas. E a autonomia intelectual. São esses os problemas apresentados aqui nessa introdução. Veja bem, o início foi a citação do filme e um pouco do resumo do que trata o filme. A gente já percebe que o próprio conteúdo desse filme tem total relevância em relação ao tema, porque tem tudo a ver, né? O assunto é praticamente o mesmo. E em seguida ele faz essa comparação, mostrando que apesar do filme ser uma obra ficcional, isso realmente está acontecendo na realidade de forma bastante parecida. E ele traz para o contexto do Brasil. Vocês estão vendo aqui, que é no contexto do Brasil, ó, ao atual contexto brasileiro. Pois assim como na obra, esse controle ele vem contribuído para quê? Para a alienação dos cidadãos, não é isso? Alienações dos cidadãos de forma negativa em relação ao consumo e a autonomia intelectual, ou seja, está dizendo que muitas pessoas estão sendo dominadas por esse controle de dados, não percebem isso, ficam alienadas e acabam se tornando pessoas mais consumistas e não ganham a autonomia intelectual. Por isso que eu enumerei aí, né, o problema 1 e o problema 2, que são as formas negativas aí do posicionamento que ele coloca na introdução. A gente já sabe também os caminhos que vão ser tomados aí no desenvolvimento, o que ele vai desenvolver no parágrafo 1 e o que ele vai desenvolver no parágrafo 2 do desenvolvimento, tá certo? Então, vimos aí que temos a citação pela fala do especialista, do autor, da obra, temos a citação também através, aliás, por meio da letra de música, e também você pode citar filmes que se encaixam com o tema, tá certo? Então, observe que você pode usar um repertório sociocultural enorme e já pode trazer esse estilo para a sua redação. Se você gosta de começar o texto buscando uma citação, então pegue esse estilo e sempre treine suas redações com essa estrutura aqui, tá bom? Mais uma vez eu mostro, observe que tem um raciocínio aí de começo, de meio e de fim, sempre desenvolvendo uma ideia em cada parágrafo, tá ok? Vamos ver mais um exemplo de introdução.
Esse exemplo aqui é uma introdução por exposição do ponto de vista oposto. Eu até já mostrei vários aqui para vocês, mas eu vou mostrar uma mais específica. Como é que é essa introdução com o ponto de vista oposto? Olha aí. Inicia-se com o ponto de vista contrário ao seu. Na sequência, deve ser inserido um conectivo que indique a oposição para dar início à sua tese. Tá vendo como você já até viu esse exemplo? Ainda há pouco mesmo eu mostrei o exemplo de um ponto de vista, aqui ó, esse, por exemplo, um ponto de vista que estava na letra do Gilberto Gil e que em seguida o autor da redação, ele se opõe àquela citação, utilizando o quê? Um conector que dá a ideia de oposição. Por isso que eu coloquei os exemplos aqui de alguns conectores que vão trazer essa ideia de oposição. Ó, temos o porém, temos o embora, temos o no entanto, temos o entretanto e temos o todavia. Então, por exemplo, você pode pegar a estratégia de iniciar a introdução por citação e logo em seguida utilizar a citação por exposição do ponto de vista. Por quê? Porque você vai colocar um ponto de vista oposto àquele que foi dito na citação. É claro que não é negando o que o autor disse, o que a obra diz, mas é você fazendo uma relação com o tema de forma que, na realidade, isso acontece de tal modo, entendeu? Sempre tenha muito cuidado com isso. Observe aqui o exemplo que eu trouxe para vocês sobre o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Vamos ver essa introdução. Em meados do século passado, o escritor austríaco Stefan Zweig mudou-se para o Brasil devido à perseguição nazista na Europa. Bem recebido e impressionado com o potencial da nova casa, Zweig escreveu um livro cujo título é até hoje repetido: Brasil, País do Futuro. Entretanto, quando se observa a deficiência das medidas na luta contra a intolerância religiosa no Brasil, percebe-se que a profecia não saiu do papel. Nesse contexto, é preciso entender suas verdadeiras causas para solucionar esse problema. Mais uma vez, se observa, aqui nos primeiros períodos, vamos ter como organização a questão da citação, que eu acabei de dizer para vocês, mas existe sim o contraponto. Está falando o que o escritor disse em relação ao Brasil, que ele ficou impressionado com o potencial da nova casa, escreveu um livro, que o título, olha o título do livro, Brasil, País do Futuro, mas observe que a partir do momento que é utilizado esse conector aqui, o entretanto, ele vai trazer o quê? A ideia de oposição. Essa ideia aqui de oposição observe que vai contrariar o que foi dito pelo escritor. Entretanto, quando se observa a deficiência das medidas da luta contra a intolerância religiosa no Brasil, percebe-se que a profecia não saiu do papel. E aqui, ó, faz a relação com o tema: intolerância religiosa, contradizendo o que foi dito pelo escritor. E finaliza o parágrafo aqui, no último período. Nesse sentido, é preciso entender suas verdadeiras causas para solucionar esse problema. A gente percebe que isso vai ser desenvolvido no próximo parágrafo. Ele faz o fechamento de um parágrafo para iniciar outro parágrafo. Sempre com essa organização. Observe aí que a introdução, ela sempre vai ter um começo, um meio e um fim. Quando eu falo do texto como um todo, ele já tem isso, né? Mas o parágrafo, ele também vai ter, ok? E, para finalizar, o modelo de introdução por alusão histórica. Como é que é esse modelo? Primeiramente, é exposto de forma breve os antecedentes históricos que confirmam seu ponto de vista. Você vai iniciar a redação citando algum fato histórico e vai relacionar esse fato com a sua tese, com aquilo que vai ser trabalhado. Obviamente, quando eu falo tese, você vai estar envolvendo ali o tema da redação. Veja esse exemplo aqui de introdução.
com o tema Os Desafios para a Formação Educacional de Surdos. Essa introdução aqui, vocês já até conhecem, que nós analisamos na aula anterior. Mas vamos ler aqui só para vocês observarem a estrutura. Na antiga Esparta, crianças com deficiência eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras, profissão mais valorizada na época. Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre mais, porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação, devido ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Observe aqui qual foi o contexto histórico utilizado, o que acontecia na antiga Esparta. Fez relação com o tema? Sim. O que os espartanos faziam com as crianças deficientes? Ele se posiciona dizendo que é uma barbárie e que essas dificuldades, apesar de ter mudado muito com o passar do tempo, mas ainda existe bastante dificuldades para os deficientes. E em seguida vai enumerando aqui as problemáticas, né, os argumentos. Então, mais uma vez você percebe, iniciou com o contexto histórico, em seguida veio a tese, o posicionamento e para fechar, enumerou-se os argumentos. Mais outro exemplo, também sobre o mesmo tema. Observe aí como é que foi feito esse. Após a Segunda Guerra Mundial, a ONU promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual assegura em plano internacional a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Entretanto, no Brasil, há falhas na aplicação do princípio da isonomia no que tange à inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Consequentemente, a formação educacional é comprometida, o que pressupõe uma análise acerca dos entraves que englobam esta problemática. E aí a gente percebe, aqui vai falar o que no contexto após Segunda Guerra, cita a ONU, né, que ela promulgou o que? A Declaração dos Direitos Humanos, faz a relação da citação, aliás, do contexto histórico com o tema, mostrando que há falhas na aplicação desse princípio, que é chamado princípio da isonomia, né, a questão da igualdade, porque não está ocorrendo a inclusão das pessoas com deficiência auditiva, e é que mostra as consequências. Mais uma vez, perceba, temos o começo, temos o desenvolvimento do parágrafo, o meio, e temos aqui o finalzinho aqui, concluindo a ideia, tá certo? A pergunta que fica é, existem outros modelos de introdução, além dessas que eu acabei de apresentar para vocês? E aí, o que vocês acham? Sim, né, gente? Claro que existem outros modelos, existem vários modelos de introdução. Porém, eu selecionei alguns, né? Porque esses modelos aqui são os mais vistos nas redações nota 1000, e como eu já falei para vocês, a gente vai sempre estar se baseando bastante nesses textos. E eu quero que Aliás, eu sugiro que vocês escolham um desses modelos ou façam uma introdução por questionamento, por alusão histórica, por citação. Vão fazendo bastante treino para perceber qual desses estilos se encaixa mais com o seu, porque qualquer um deles vai dar certo, tá? Qualquer um desses que você escolher, se você não se identificou com nenhum, busque outros modelos de introdução, mas aqui fica mais fácil porque eu já expliquei detalhadamente como é que vai fazer estruturalmente, né, cada uma delas. Por isso, o mais importante agora é que você pratique e veja qual deles se encaixa mais com o seu estilo de escrita, certo? Então, vamos concluir a nossa aula de exemplos de introdução e na próxima eu vou explicar para vocês a estrutura do parágrafo padrão para que não se tenha nenhuma dúvida em relação à estrutura do parágrafo também no desenvolvimento do seu texto e, além disso, eu vou mostrar ainda como é que se produz, como é que você vai elaborar uma boa proposta de intervenção, tá certo? Então, até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau. Como é que eu saio aqui do slide? Bota pra descartar.